Você já teve um momento tão profundo que te fez questionar tudo o que acreditava sobre a realidade? Talvez tenha sido no silêncio de uma floresta, onde raios de sol caíam pelas árvores e despertavam algo profundo dentro de você. Ou, quem sabe, foi um sonho tão vívido e sobrenatural que você acordou certo de que havia tocado uma verdade maior. Momentos assim podem parecer pequenas fendas em nosso mundo ordinário, revelando vislumbres de algo vasto e misterioso. E se essas experiências efêmeras não forem aleatórias, mas mensagens intencionais projetadas para te guiar em direção a uma compreensão mais profunda da sua própria vida e propósito, é uma ideia ousada, uma que sugere que você não é apenas um observador passivo nessas experiências, mas um participante ativo em um processo transformador que pode mudar você para sempre. Se você já sentiu pelo menos um pouco dessa sensação, reserve um momento para dar um like neste vídeo e compartilhar sua história nos comentários. Você nunca sabe quem mais está navegando silenciosamente pelo mesmo território inexplorado, buscando a certeza de que não está sozinho. Muitas pessoas acreditam que experiências místicas são mais do que coincidências. Podem ser momentos sagrados orquestrados pelo próprio universo. Pense em quando você sentiu uma súbita onda de paz, clareza ou uma presença avassaladora de calor, que parecia transcender a lógica. Esses são os tipos de encontros que estimularam inúmeros buscadores espirituais ao longo das culturas e dos séculos a explorar a trama oculta da nossa existência. Há uma razão pela qual tais momentos aparecem em mitos antigos, textos religiosos e depoimentos modernos. Eles interrompem nossas percepções normais e abrem um portal para questionarmos se existem realidades muito mais complexas e requintadas do que podemos ver com nossos olhos cotidianos. Você já sentiu essa estranha consciência sem conseguir explicar por quê? Pode ser a pergunta que persiste depois. E essa inquietação pode ser o primeiro sinal de que você está à beira de uma transformação. Do ponto de vista psicológico, pesquisadores em áreas como a neuroteologia têm estudado como o cérebro muda durante epifanias espirituais. Eles descobriram que certas regiões ligadas à emoção, foco e senso de si mesmo mostram mudanças notáveis na atividade, como se nossa fisiologia estivesse preparada para esses encontros místicos. O psicólogo Carl Jung, famoso por explorar arquétipos e o inconsciente coletivo, propôs que nossas mentes podem acessar fontes mais profundas de insight, frequentemente desencadeadas por sonhos ou visões simbólicas. Segundo alguns estudos, uma porcentagem impressionante, mais de 70%, das pessoas que descrevem tais despertares espirituais relatam uma mudança significativa em suas prioridades ou visão de mundo depois. É como se essas revelações destruíssem antigos padrões de pensamento, nos convidando a ver a nós mesmos e ao mundo com novos olhos. No entanto, a questão central permanece. O que essas experiências realmente nos ensinam? Uma perspectiva é que elas nos despertam para a verdade de que todos estamos interconectados. Fios minúsculos entrelaçados em uma vasta tapeçaria cósmica. Outro ponto de vista é que elas destacam nosso potencial inato para o crescimento, nos impulsionando a reavaliar o que realmente importa na vida. Elas podem afirmar que a consciência se estende além dos nossos limites habituais, gerando tudo, desde sutis mudanças pessoais até decisões monumentais, na vida. Até a ciência está prestando atenção. O estudo das experiências de pico, os momentos de admiração ou transcendência avassaladora, muitas vezes revela que as pessoas saem delas com mais empatia, gratidão e resiliência. Se você parar para pensar, isso por si só é extraordinário. Um único momento de consciência elevada pode ressoar em todos os cantos da sua vida, alterando a forma como você se relaciona, trabalha e vê a si mesmo. Claro, experiências místicas não são um fenômeno novo. Elas têm sido documentadas em textos religiosos e espirituais ao longo da história. Culturas antigas escreveram mitos sobre encontros com deuses, espíritos ou paisagens sagradas que significavam verdades mais profundas sobre a existência humana. Para alguns, essas narrativas serviram como instruções diretas sobre como viver em harmonia com a natureza e o divino.
Hoje, levamos adiante uma versão moderna desse legado sempre que contamos um sonho que pareceu uma visitação do além ou compartilhamos como uma experiência de quase morte, mudou nossa percepção do que é importante. Essas histórias frequentemente reverberam, inspirando outros que podem ter descartado suas próprias experiências como meras fantasias. Então, por que elas acontecem? Uma explicação é que esses momentos podem agir como catalisadores para o crescimento pessoal, nos impondo a realinhar com o propósito da nossa vida. Eles podem surgir quando estamos em um cruzamento ou lutando com incertezas, quase como se nossa psique ou espírito reconhecessem que um empurrão suave, ou às vezes forçado, é necessário para nos libertar da estagnação. Tradições espirituais ao redor do mundo frequentemente descrevem tais eventos como despertares, enquanto a psicologia moderna, às vezes, os enquadra como crises transformacionais ou estados de pico. Independentemente da terminologia, o tema essencial permanece. Essas experiências iluminam o caminho à frente e destacam o que realmente importa. Você já se perguntou se teve um ponto de virada semelhante em sua vida? Se teve, não hesite em compartilhá-lo aqui. Seu insight pode ser um farol para alguém em busca de respostas. Embora a transformação pessoal seja frequentemente o resultado mais marcante de uma experiência mística, ela pode assumir muitas formas. Algumas pessoas descrevem uma poderosa sensação de unidade, dissolvendo as fronteiras habituais que separam o eu dos outros. Isso pode fomentar a compaixão, a compreensão e um amor inexplicável que transcende os laços emocionais típicos. Outros relatam episódios de clareza dramática, nos quais veem a trajetória de suas vidas se desenrolar com um foco surpreendente. Imagine acordar uma manhã, não mais sobrecarregado pela indecisão ou pelo arrependimento, mas galvanizado por uma visão de onde você precisa ir. A história de Diane é um exemplo tocante. Após uma experiência de quase morte, ela emergiu com a profunda certeza de que sua vida era destinada ao serviço. Uma vez uma profissional sobrecarregada em busca de prêmios e sucesso financeiro, ela se viu pedindo demissão para se oferecer como voluntária em um santuário de animais. Seus amigos ficaram atordoados, mas Diane irradiava uma paz interior que lhes dizia, mais convincentemente do que palavras jamais poderiam, que ela finalmente estava alinhada com seu chamado mais profundo. Essas histórias, embora notáveis, não são exclusivas de um pequeno grupo. De fato, inúmeras pessoas compartilham narrativas semelhantes de epifanias súbitas ou insights espirituais que provocam mudanças radicais. Quando reunimos esses relatos, padrões claros começam a emergir. Sentimentos de amor incondicional, experiências de atemporalidade e explosões de criatividade apontam para a natureza transformadora de Fielus. São de momentos místicos. É como se o universo, ou nossa própria consciência superior, estivesse nos impartindo lições que não conseguimos facilmente extrair da vida cotidiana. Neurocientistas observam que a resposta ao estresse em nosso cérebro pode diminuir dramaticamente quando estamos em um estado de admiração ou espanto, sugerindo que essas experiências têm efeitos tangíveis em nosso bem-estar mental e emocional, seja pela liberação de certos neurotransmissores ou pela reconfiguração de antigos padrões emocionais. Algo muda dentro de nós, mas como fazemos sentido dessas experiências uma vez que elas acontecem? Uma das maneiras mais comuns é através de sinais e símbolos, pistas que parecem brotar do nosso subconsciente ou do mundo ao nosso redor. Muitas pessoas experimentam isso através de sonhos que parecem comumente vívidos ou repetitivos, como se carregassem uma mensagem específica. Outros relatam sincronicidades, aqueles encontros estranhos que aparecem com tanta precisão que parecem exagerados para serem aleatórios. Um encontro casual pode direcioná-lo a uma oportunidade inesperada, ou imagens recorrentes podem continuar a aparecer até que você finalmente preste atenção ao que elas estão tentando transmitir. Em certas tradições espirituais, acredita-se que os animais que cruzam seu caminho representam energias guia, cada um trazendo uma lição para você interpretar. Muito semelhante à análise dos sonhos na psicologia junguiana, esses encontros simbólicos servem como portões para camadas mais profundas de autoconhecimento. O simbolismo está profundamente presente na cultura humana,
desde os hieróglifos antigos até os ícones religiosos modernos. Através das civilizações, encontramos motivos recorrentes: a luz, que guia o viajante cansado, o círculo, que representa a unidade, ou a serpente, que simboliza tanto o perigo quanto a sabedoria. Quando você vivencia uma variante pessoal desses arquétipos, como ver um animal recorrente em sonhos ou na vida real, isso pode ser um convite para explorar um aspecto de si mesmo que você tem negligenciado. Ou talvez seja um chamado para abraçar mudanças, para se livrar de velhos hábitos da mesma forma que uma cobra troca de pele. Se você tem notado um padrão ou símbolo recorrente, considere escrever sobre isso. Às vezes, colocar a caneta no papel desvenda camadas de significado que não conseguimos ver na correria do dia a dia, ou compartilhe aqui. Você pode encontrar conexões surpreendentes nas experiências de outras pessoas também. Frequentemente ouvimos sobre como o tempo é percebido de maneiras estranhas durante experiências místicas. Histórias abundam sobre pessoas que afirmam que alguns minutos pareceram horas, ou que vidas inteiras foram comprimidas em meros segundos. Essa sensação de atemporalidade desafia nossa percepção linear habitual. Filósofos e teóricos quânticos sugerem que a realidade pode não ser tão simples quanto os relógios e calendários fazem parecer. Eles propõem que, em estados elevados de consciência, podemos estar acessando camadas da realidade onde o tempo é mais fluido, onde passado, presente e futuro se cruzam de maneiras que nossa mente analítica tem dificuldade em compreender. Essa mudança na percepção pode ser profundamente libertadora, lembrando-nos de que não estamos tão confinados pelo relógio que marca o tempo como tendemos a acreditar. Em vez disso, podemos descobrir que o que realmente importa é o momento presente, vivenciado em sua plena vitalidade. Além disso, percepções alteradas do tempo podem ter efeitos práticos profundos. Se você sentir, mesmo que brevemente, que saiu dos limites do tempo diário, isso pode destacar quão precioso cada momento realmente é. As pessoas que vivenciam essas experiências muitas vezes retornam com um compromisso renovado de viver de forma autêntica, sabendo que a brevidade da vida não é apenas um conceito abstrato, mas uma verdade vivida. Elas podem descobrir que velhos hábitos ou ressentimentos não têm mais o mesmo peso. Medo sobre o futuro às vezes derretem quando você sente que faz parte de uma história em desenvolvimento que transcende qualquer momento singular. Embora isso possa soar grandioso, não é inalcançável. Mesmo um pequeno vislumbre da consciência temporal, como se perder na beleza da natureza ou no fluxo da criatividade, pode lembrá-lo de que há mais na vida do que planejar e se preocupar constantemente. Tudo isso levanta a pergunta: o que fazemos com as revelações que surgem dessas experiências místicas, uma vez que a admiração inicial se dissipa? Uma opção é integrá-las à prática diária. Pequenos atos de mindfulness ou meditação podem ajudar a manter a sensação de conexão que você sentiu durante sua epifania. Escrever um diário pode registrar sincronicidades e sonhos, ajudando você a ver padrões que poderia, de outra forma, ignorar. Algumas pessoas optam por explorar tradições espirituais ou frameworks psicológicos que ressoem com elas, seja estudando religiões comparadas, praticando yoga ou se aprofundando na análise junguiana. A chave é tratar essas experiências como sementes, ao invés de explosões isoladas de maravilha que desaparecem com o tempo. Quando cuidadas, elas podem crescer em uma sabedoria duradoura, que informa como você interage com os outros, como aborda conflitos e como cultiva significado em sua vida. À medida que você continua a refletir sobre as profundas mudanças provocadas por momentos místicos, pode descobrir que não está sozinho em questionar o que é normal. De fato, muitos que assistem a vídeos como este estão em uma busca semelhante, tentando entender o inexplicável, enquanto permanecem ancorados nas responsabilidades do dia a dia. A boa notícia é que você não está sozinho. Essa curiosidade compartilhada forma uma espécie de rede invisível, uma comunidade unida, não por dogmas, mas por um espanto coletivo pelo desconhecido. Cada vez que você comenta, compartilha ou discute suas histórias, fortalece essa comunidade,
garantindo que outros que encontrem estranhas coincidências ou encontros espirituais de tirar o fôlego saibam que têm um espaço seguro para explorar suas perguntas. Às vezes, essas experiências provocam dúvidas ou ceticismo, tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro. Isso é compreensível. Vivemos em um mundo que coloca uma ênfase pesada em evidências empíricas e provas científicas. No entanto, a ciência está se aproximando da validação de alguns desses sentimentos transcendentais por meio de pesquisas sobre estados alterados de consciência e fenômenos quânticos. À medida que instituições convencionais começam a reconhecer que a consciência humana é multifacetada, pode ser que encontremos mais linguagem e estruturas para descrever o que antes parecia indescritível. Mas mesmo sem validação formal, o impacto pessoal continua sendo real. Se algo mudou sua visão de mundo de uma maneira que beneficia sua saúde emocional, relacionamentos ou senso de propósito, isso é digno de exploração e respeito. Se você ainda é cético ou hesitante, considere isto. Nem todas as experiências místicas precisam ser grandes epifanias. Às vezes, elas são toques sutis que nos lembram que existe magia no cotidiano. Pode ser a letra da canção perfeita que aparece no rádio exatamente quando você precisava, ou uma onda inexplicável de calma que desce sobre você em um momento estressante. Esses acontecimentos passageiros podem se acumular, eventualmente formando uma imagem que sugere que há uma ordem oculta no caos da vida. Assim que você se tornar mais sintonizado para perceber essas dicas delicadas, pode descobrir que elas se tornam mais frequentes, um convite para continuar mergulhando mais fundo no mistério. Ao explorar esses reinos, pode ser útil reconhecer o papel tanto da fé quanto do ceticismo saudável. A crença cega pode limitar você a aceitar tudo ao pé da letra, enquanto o ceticismo rígido pode impedir que você tenha qualquer insight espiritual significativo. O ponto ideal, muitos argumentariam, está no equilíbrio. Manter-se aberto à possibilidade de que a vida é mais rica do que você imaginava, mas discernindo o suficiente para questionar o que parece forçado ou manipulativo. Essa abordagem equilibrada permite que experiências místicas ampliem sua perspectiva sem sobrecarregar seu sentido de identidade. Em última análise, a essência desses encontros geralmente se resume aos mesmos temas universais: amor, unidade, a busca por significado e o chamado para viver de maneira mais autêntica. Desprovidas de rótulos dogmáticos e jargões filosóficos elevados, as experiências místicas frequentemente nos lembram de ser gentis, de valorizar cada momento e de manter a curiosidade sobre as forças invisíveis que moldam nossa existência. Quando olhamos para a sabedoria dos mestres espirituais ao longo da história, sejam santos, xamãs ou filósofos, a mensagem constante é que o divino, ou a força misteriosa por trás dessas experiências, não está separado de nós. Está entrelaçado em nosso próprio ser, oferecendo orientação gentil e oportunidades de crescimento se conseguirmos acalmar nossas mentes o suficiente para ouvi-lo. Isso nos leva a uma reflexão importante. De que maneiras essas experiências, sejam grandes ou pequenas, moldaram seu próprio senso de identidade? Elas fizeram você reavaliar seus valores, suas relações ou seus objetivos de vida? Talvez tenham instilado um novo senso de maravilha que faz com que tarefas cotidianas pareçam um pouco mais significativas. Ou talvez tenham lançado você em uma profunda jornada espiritual que você nunca poderia ter antecipado. Se sentir vontade, compartilhe sua história nos comentários abaixo. Não só contribui para uma perspectiva coletiva, mas também pode inspirar alguém que está lidando com um despertar semelhante. Relatos pessoais têm uma capacidade incomparável de tocar corações que, dados sozinhos, podem não alcançar. E agora, ao chegarmos ao fim desse ciclo, vamos lembrar que experiências místicas não são um destino, mas sim um convite para continuarmos evoluindo. Cada encontro remove uma camada de ilusão, nos concedendo uma visão mais clara do que está por trás da superfície das nossas rotinas diárias. Mesmo que o momento se dissipe, a memória permanece, servindo como um lembrete sutil de que há muito mais na realidade do que parecer. A escolha de prestar atenção a esse lembrete é sua.
Você deixará que isso acenda uma nova linha de questionamento, uma reimaginação do propósito da sua vida, ou a coragem de seguir um chamado que antes parecia impossível. Essas experiências profundas podem ser passageiras, mas suas lições podem ressoar por toda a vida. Se essa jornada ressoa com você, lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para mais explorações sobre as camadas ocultas da nossa realidade. Considere isso um convite aberto para continuar sua busca, seja através de livros, meditação, conversas, arte ou simplesmente permanecendo atento às possibilidades que giram ao seu redor todos os dias. Existe uma comunidade vasta de exploradores prontos para se conectar, compartilhar insights e iluminar o caminho que você está trilhando. À medida que você aprofunda sua compreensão desses momentos místicos, que você também aprofunde sua compreensão sobre quem você realmente é. E, acima de tudo, que seu caminho seja repleto do tipo de revelações que o lembrem da sua sabedoria inata, do seu potencial ilimitado e do amor profundo que sustenta tudo isso. Você nunca sabe. Seu próximo avanço pode estar logo ao virar da esquina, esperando que você note um sinal, interprete um sonho ou abrace uma onda de intuição. Deixe a curiosidade guiá-lo e que cada descoberta o aproxime ainda mais da verdade oculta que você sempre buscou.